Se você não achou, acompanha aqui no Data Show que o nosso obreiro abençoado Gustavo ali já deve ter projetado. Diz assim, na minha versão, versículo 37. Vamos fazer uma leitura responsiva? Eu leio um versículo, a igreja lê o verso seguinte. De preferência acompanhe o verso que está aqui, porque aí fica uma leitura bem dinâmica. Diz assim, verso 37. Pilatos lhe perguntou: então tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade, e dizendo isto, tornou a ir com os judeus, e disse-lhes: não acho nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Vamos orar? Senhor Jesus, eterno Pai, nós nos dobramos diante da Tua palavra, reverenciando a Tua santidade, a Tua glória. Fale conosco nessa noite, baseado em Tua misericórdia e graça. Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, diante desse texto aqui, nós já declaramos diante do Senhor o nosso pecado, a nossa fragilidade. Estamos, meu Deus, como Barrabás. Tu morreu em nosso lugar, Senhor. Que de alguma forma essa palavra sirva, Pai, para despertamento, meu Deus, tanto da fé quanto da paixão, quanto do amor do Teu povo para contigo. Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor não acender a chama do meu coração e do coração da Tua igreja por Ti, Senhor, não será nenhuma outra coisa, nenhum outro meio que seja capaz de me levar a Te buscar mais. Nos constranja, Senhor, com esse amor tão sublime que és o Teu. Diante desse texto eu já Te peço perdão, Pai, por um amor tão falho como o nosso. Senhor, me perdoa porque eu não consigo Te amar como o Senhor me ama. Por mais que nos esforcemos, por mais que tentamos fazer, meu Deus, nunca alcançaremos uma centelha do Teu amor. O quanto o Senhor me amou, o quanto o Senhor amou a Tua igreja. Todavia, pelo Teu Espírito, nos aviva, nos aproxima do Teu trono, nos aproxima do Teu coração. E seremos uma igreja totalmente apaixonada por Ti. Seremos uma igreja totalmente amante de quem Tu és, um amor verdadeiro, sem ruga e sem mácula. Nós oramos e Te pedimos, Pai, fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Prazer, meu nome é Barrabás. Esse seria um tema que nós poderíamos dar a essa palavra. Nós meditamos muitas vezes na cruz de Cristo, no sacrifício do nosso Redentor, e muitas vezes nos deixamos passar desapercebido por esse episódio aqui, tão sublime, tão maravilhoso, que é um momento em que Pilatos, ele já havia levado Jesus até a sua câmara política, entrevistado Jesus, e ele não conseguia achar em Jesus culpa. Jesus é o Cordeiro sem mácula. Jesus é o Cordeiro puro. Jesus, ele é santo. Jesus, ele não tinha culpa de nada e Pilatos, ele vai constatar isso. Esse homem é inocente, mas Pilatos, para não ter problema, enviou Jesus para a jurisdição de Herodes. Herodes Agripa. Herodes, quando tem um encontro com Jesus, vai entrevistar Jesus também, mas Jesus não dá crédito para Herodes, porque Jesus, ele demonstra para nós que existem pessoas que não vale a pena nem você discutir. Jesus simplesmente se cala diante de Herodes. Herodes quer ver sinais, mas Jesus ignora completamente aquele homem. Diante disso, Herodes olha e diz: não, eu não vou tratar com o caso desse homem. Manda de volta para Pilatos. Quando Jesus volta para Pilatos, ele vai passar por mais alguns julgamentos. Nesse momento, Jesus já havia sido flagelado, Jesus já estava sofrendo, porque de alguma forma Pilatos entendia que Jesus era justo.
Por 3 vezes, mais ou menos, Pilatos vai dizer para a multidão que não havia encontrado em Jesus culpa. Ele vai dizer: eu não achei culpa nesse homem. Diante disso, na última tentativa de dar alguma forma de livramento para Pilatos, para Jesus, Pilatos então vai fazer uma última entrevista com Jesus e ele vai dizer para Jesus: você sabe que eu tenho autoridade para te dar livramento. Tu és rei. Jesus olha para Pilatos e diz: você que está dizendo que eu sou rei. Se eu fosse rei, os meus súditos de maneira nenhuma, se eu fosse rei desse reino, dessa existência, que ainda que ele seja rei, mas ele veio como representante do rei, não veio instaurar o reino já é presente na pessoa de Cristo, mas ainda não, ou seja, o reino visível ainda não está manifesto. Primeiro, Jesus tinha como propósito introduzir o reino no coração do pecador, para depois introduzir o pecador no seu reino. Enquanto o reino não é introduzido no nosso coração, nós não estaremos capacitados a ir no reino de Cristo. Enquanto o reino dele não for instaurado no nosso coração, nos tornando nova criatura, nós não estaremos aptos a chegar lá. Foi isso que ele fala para Nicodemos em João capítulo 3, que é aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem sequer ver o reino de Deus. E aí Pilatos olha para Jesus e fala: então de onde é o teu reino? E Jesus diz que o reino dele é da verdade. Quando Jesus diz que o reino dele é da verdade, Pilatos, que sabia de grego, de hebraico, de latim, de política, de economia, olha para Jesus e pergunta: o que é a verdade? Ele não sabia o que era a verdade, quando na verdade, a própria verdade, parece uma redundância, né? Estava diante dele. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida que conduz ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Pilatos estava conversando com a própria verdade manifesta de Deus, mas mesmo assim, pela dureza do seu coração, estava incapacitado de ver com os olhos da fé quem de fato Jesus era. Diante dos olhos de Pilatos, Jesus era apenas qualquer um, mas ele não era qualquer um. Naquela pele lacerada, naquela pele cortada, por trás daqueles hematomas, como o próprio pastor Tiago leu aqui, a profecia messiânica que dizia a respeito dele, por causa das pisaduras de Jesus, por causa das feridas de Jesus, nós fomos sarados. Ele era um homem de dores, beleza nele não víamos para que o desejássemos, mas por trás daquela pele ferida, por trás daquelas cicatrizes, por trás daquela poeira, por trás daquele olhar tão doloroso, estava o rei mais belo de toda a existência, estava a nossa redenção, estava a nossa saúde, estava a nossa paz, estava o nosso Redentor, o Salvador, Jesus de Nazaré. Aí Jesus fala assim: olha Pilatos, ninguém tem autoridade se essa autoridade não vier por meio do Pai. Aí Pilatos vê uma brecha na lei para tentar dar livramento para Jesus, porque ele sabia que Jesus era inocente. A própria mulher de Pilatos, uma noite anterior, havia tido um sonho extremamente perturbador acerca de Jesus. Ela vai até Pilatos e diz: amor, ontem à noite eu não consegui dormir bem, porque eu tive um sonho muito perturbador acerca desse justo. Não entre na causa dele, não se envolva, ele é inocente. E Pilatos, ele fica num beco sem saída. De um lado ele tem a consciência, de um lado a consciência dele diz: esse homem é inocente, esse homem é justo, esse homem não tem pecado. Mas do outro lado ele tinha a pressão da comodidade, do outro lado ele tinha a pressão do bem-estar político, do outro lado ele tinha o bem-estar, a riqueza, os prestígios. Diante disso, a pergunta que não deixa calar: Pilatos, a quem você vai escolher? Os prestígios ou esse justo? O que você vai escolher? Os benefícios do teu emprego ou Jesus de Nazaré? A pergunta que é feita para mim e para você nessa noite é: quem você vai escolher diante das facilidades da vida? Quem você vai escolher? Os benefícios ou a cruz? Quem você vai escolher? Aquele que te ama de verdade e deu a vida por você,
ou os prazeres momentâneos dessa vida. Nenhum momento pode se comparar ao que está reservado para nós. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o eterno peso de glória que há de se revelar em nós e para nós. Nada se compara. Aqui a gente sofre, aqui a gente padece, mas há um tempo de triunfo, há um tempo de glória, há um tempo de vitória e maravilha esperando o povo de Deus. Isso é para nós, isso é para mim, isso é para você. Aí Pilatos viu a brecha e disse: tem um homem aí, e é Barrabás. Você pode trocar nessa noite o nome Barrabás pelo seu nome? Troca o nome Barrabás. E lá no lugar do Barrabás não está mais Barrabás, está o Josué. Está você. A Bíblia vai dizer em Marcos 15:7 que Barrabás ele é um homicida e um tumultuador. Mateus vai dizer em Mateus 27:16 que ele é um preso muito conhecido. A má fama desse homem era grande. João vai descrever ele como um salteador, como nós acabamos de ler no verso 40. E Lucas vai retratar Barrabás como um homicida, como alguém assassino. Este era o homem. William Berkeley, comentando sobre esse homem, vai dizer que a multidão vai escolher Barrabás. E essa escolha por Barrabás revela as escolhas do homem sem Deus. Eles vão escolher a ilegalidade no lugar da lei. Vão escolher a guerra no lugar da paz. Vão escolher o ódio e a violência no lugar do amor e da paz que advém de Cristo Jesus. Quando escolhem Barrabás, eles estão dizendo não para o príncipe da paz. Marcos 15:15, a Bíblia vai dizer que Pilatos, desejando agradar a multidão, Pilatos então vai soltar Barrabás e mandou açoitar Jesus e depois para crucificá-lo. A palavra Barrabás significa filho de um pai. Filho de um pai. É um adágio, como se estivesse dizendo hoje na nossa linguagem, ele é um filhinho de papai, ou apenas um João ninguém. É basicamente isso que significava o nome Barrabás. E dentro desse texto aqui, nós temos Pilatos na tribuna, no Bema, que era o tribunal judiciário daquela época. Nós temos duas pessoas a serem escolhidas: Barrabás, que era um homicida, Barrabás, que era um tumultuador, Barrabás, que era um rebelde. Do outro lado, Jesus, aquele que dá vida, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que é a paz. De um lado nós temos toda a figura do que não presta, e do outro lado nós temos a figura daquilo que é mais belo na existência. E de alguma forma a pergunta era como se fosse receber uma resposta lógica. Obviamente qualquer pessoa ia escolher Jesus, mas por causa da dureza do coração, a multidão decide escolher Barrabás. Eu tenho uma triste notícia para lhe dizer: nós somos essa multidão muitas das vezes. Nós somos essa multidão muitas das vezes. Quando Pedro vai pregar o primeiro sermão dele para judeus, lá em Atos capítulo de número 3, versículo 14 e 15, ele diz assim: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas o texto não acaba aí. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Foi o meu e o seu pecado, você gostando disso ou não, foi o meu e o seu pecado que levou Jesus para a cruz. Foi o meu e o seu pecado que levou o Filho de Deus a padecer. Foi o meu e o seu pecado que levou Jesus a chorar, a sentir o peso da ira de Deus. Foi o meu e o seu pecado. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer: como é pelo amor de Deus que nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação. Meu irmão e minha irmã, você é o mais e a mais privilegiada da terra, porque entendeu a grandeza da salvação. Um Deus eterno, um Deus independente, um Deus santo, um Deus transcendente que decidiu
decidiu se fazer carne, habitar entre nós, para verter o sangue dele na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você que não merecíamos. Escute isso aqui: se Deus pegasse toda a humanidade, Carlinhos, em atacado e jogasse todo mundo no inferno, ele ainda permaneceria justo e santo. Deus, ele não lança ninguém no inferno, ele só tira. Nós herdamos isso de Adão, somos pecadores, mas ele, por sua infinita graça e misericórdia, decidiu olhar para um lixo como eu e dizer: eu vou arrancar o Josué do inferno, vou dar um banho de graça e vou salvá-lo. Isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sinto muito, mas eu não sei pregar roda gigante. Se você quer roda gigante, vai para um circo, para um parque, mas o que temos aqui é o Evangelho da cruz, é o caminho estreito, é a porta apertada, mas que todavia conduz ao reino de Deus, mas que todavia conduz à comunhão eterna, mas que todavia nos dará a alegria eterna e permanente. Isso é o Evangelho de Deus. Você já percebeu que o mundo é nominalmente cristão, mas são em essência apóstatas. Hoje todo mundo, irmã Edna, diz que é crente. Todo mundo, Carlinhos. Hoje em dia você não consegue mais evangelizar porque todo mundo é crente, todo mundo é de Jesus. Da boca para fora, isso é ser cristão nominal, mas na prática Deus sente vergonha desses que se dizem cristãos. Nós, com nossas práticas, envergonhamos o nome de Deus. É a vergonha do Evangelho, e aqueles que são verdadeiros sofrem e são esmagados, e a gente se pergunta: Deus, até quando? Até quando? Já foi falado aqui, em breve a trombeta vai tocar, e haverá um dia de juízo, haverá um dia do tribunal de Cristo que se manifestará sobre nós. Você está disposto a fazer algumas trocas na sua vida? Quanto vale Jesus para você? Estava conversando com um jovem essa tarde e eu disse assim: quando nós amamos, Carlinhos, se eu estiver errado você me corrige. Quando nós amamos, nós não medimos esforço para agradar a pessoa amada. É verdade ou não é? Tenho certeza disso. Quando a gente ama, e principalmente no namoro, nós não medimos esforços para falar com a pessoa amada. A gente enfrenta sono, a gente enfrenta chuva, a gente enfrenta tudo. Se não tem dinheiro para pegar uma condução, a gente vai andando, mas vai na casa da pessoa amada. Qualquer sacrifício para a pessoa amada é pouco, porque você faz motivado simplesmente pelo amor. Se essa regra se aplica às relações humanas, deve se aplicar também às relações a Deus. Se eu amo a Deus, porque eu me esforço tão pouco para agradá-lo? Nós somos a multidão. Somos a multidão porque na maioria das vezes vamos escolher as coisas em detrimento do nosso Redentor. Você já parou para pensar que talvez você não seja assim, só eu seja assim, pecador? Muitas das vezes nós damos desculpas demais quando o assunto é Deus. Eu não estou falando de vir para a igreja orar, não. Estou falando de orar em casa, mas a série é mais importante. A gente precisa maratonar essa série logo, afinal de contas a gente vai trabalhar na segunda, eu não tenho tempo para orar, eu tenho que terminar de assistir isso logo. Somos a multidão, mas gloriosamente nós também somos Barrabás. Eu sou Barrabás, não sei você, mas eu sou Barrabás. A Bíblia vai dizer que esse homem ele era homicida, ele era rebelde e ele fazia sedições, e você também. A Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 3, versículo 15. Veja se nós não somos Barrabás. Quem odeia seu irmão é homicida.
E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Barrabás era homicida. Nós, muitas das vezes, não matamos com a faca, mas matamos com o coração. Nós destruímos, o único ser que tem o poder de destruir outro ser dentro do outro somos nós. Quando eu chego no Tiago, um exemplo, e falo mal do Carlinhos, eu estou assassinando o Carlinhos dentro do coração do Tiago. Quando nós fazemos maledicência, falamos mal das pessoas, nós somos homicidas dos nossos irmãos. Esse homem, ele fazia sedição. O que é sedição? Sedição é revolta. Revolta aqui contra Deus. E quem diz isso é Romanos, Paulo, escrevendo à igreja de Roma. O Romanos, capítulo número 3, 23. Porque todos pecaram. O que é pecado? Pecado é sedição, revolta contra Deus. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Prazer. Sou Barrabás. Nós também, agora talvez não, mas um dia já fomos rebeldes contra Deus. Porque Paulo, a palavra de Deus nos fala em Efésios 2:2, que nós, antes de encontrarmos Jesus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, debaixo do poder do príncipe do ar, do espírito que agora atua naqueles que vivem em desobediência à palavra de Deus. Veja, nós temos as 3 características de Barrabás. E olha que coisa tremenda, o Spurgeon, ele vai dizer que pela primeira vez ele tem que concordar com o ditado popular de que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso sim, porque a multidão está dizendo: crucifica Jesus e salva Barrabás, crucifica Jesus e salva Barrabás. E isso estava ecoando a voz de Deus que traz justificação para o pecador. Porque se a multidão dissesse não, Jesus não, e Barrabás era perdido, Barrabás estava condenado, mas na figura de Barrabás está a figura da redenção de mim e de você. Nós temos um pecador que representa eu e você, e do outro lado temos o justo, Jesus, o Filho de Deus. Se este justo não sofre a ira de Deus, não vai para a cruz, não tem salvação para Barrabás, não tem salvação para o Josué, não tem salvação para você, mas porque ele foi para a cruz e morreu, eu vou para o céu em vida. Porque ele foi para a cruz, eu e você vamos para a glória de Deus. Porque ele chorou, um dia Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque ele não desceu da cruz, a gente não vai descer ao inferno. Porque ele suportou a ira de Deus, nós fomos justificados. Porque ele se fez maldito, Deus nos chama bem-aventurado. Porque ele bebeu o fel, nós beberemos da água da vida. Porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Quem é esse? Este é o Rei da Glória, este é aquele que é adorado no céu, temido no inferno, reverenciado na igreja. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, o noivo da igreja, o Redentor da igreja, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, maior que Abraão, maior que Isaac, maior que Jacó, maior que Davi, maior que Pedro, maior que Paulo, maior que qualquer pessoa dessa existência. Os anjos reverenciam a ele, as estrelas se inclinam diante dele, os serafins estão diante do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse Redentor falou para os discípulos: vão me matar e vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês é temporária, vai durar só um tempo, porque eu não vou ficar detido na cruz. Ele não ficou detido às ânsias da morte, já dizia Pedro, porque a morte só pode deter aquele que tem pecado. Mas ele foi um homem como nós, em tudo tentado, já dizia o escritor de Hebreus, porém sem pecado. Ele andou com prostituta, salvou a prostituta e nunca se prostituiu. Ele andou com ladrão, converteu o ladrão, mas nunca cometeu um assalto. Ele andou com o assassino, salvou o assassino, mas nunca matou ninguém. Ele andou com
gente mentiroso, salvou o mentiroso, mas nunca proferiu mentira. Ele andou com gente que odiava, salvou o que odiava, mas nunca odiou ninguém. Quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Charles Swindoll diz que Barrabás estava na Fortaleza Antônia. Na Fortaleza Antônia, o eco da voz chegava muito fragmentado. Barrabás estava preso esperando a sentença. E de repente, Barrabás foi ouvindo gritos fragmentados. Morte! Aí ele para ouvir. Morte! Aí ele escuta Pilatos falando alguma coisa, não entende muito bem, de repente escuta outro grito: Barrabás! Barrabás! E aquilo vai dando calafrio em Barrabás. Ele vai se encolhendo dentro da cela, na escura cela, ele vai temendo o juízo da cruz, porque se tinha uma coisa que os romanos sabiam fazer era torturar antes de matar. A pior forma de tortura era a crucificação, e Barrabás está ouvindo aquilo, ele fica temendo, e ele fica esperando a sentença, quando de repente ele vai ouvir: crucifica-o, crucifica-o. Barrabás passa a mão no rosto. Imagine você dentro da cela, no lugar de Barrabás, colocando a mão na cara e dizendo: meu Deus, eu estou perdido, o que será de mim? Depois de algumas horas, a multidão vai passando por ali, e ele esperando a hora que vão prender ele e levar para a cruz. Os historiadores dizem que você era crucificado na cruz e ficava uma semana sangrando lá. Em alguns casos, para acelerar a morte, quebrava as pernas para você morrer sufocado. Barrabás sente o peso da ira. Barrabás sente o peso do juízo, porque ele fez um montinho contra Roma, acabou sendo preso e a sentença era morte. E de repente vem alguém e coloca a chave na porta. E alguém vem caminhando dentro da cela, a passos largos, barulho de corrente, e o coração de Barrabás é... Ele sabe que está chegando o juízo. De repente, alguém levanta Barrabás pelo colarinho e diz: vamos colocar essa carcaça nojenta para fora daqui. Ele não sabe se a alma saiu do corpo, ele não sabe. Só sabe que ele está muito temeroso. E o guarda vai arrastando Barrabás para fora daquela prisão, para fora daquela prisão escura. De repente ele se depara com uma forte luz, esperando alguma pancada, algum tipo de revolta. Quando ele abre os olhos, ele só vê o sol. E bem distante dali, da Fortaleza Antônia, tem uma multidão passando com um homem que está carregando a cruz de Barrabás. Ele não entende nada, Carlos. Quando ele olha para trás, a porta já está fechada. Ele fica parado, atônito, sem saber o que fazer. Não sei se você já foi preso alguma vez, mas é basicamente isso. Quando você sai da cadeia, sempre tem que ter alguém para te acompanhar. Você fica meio desnorteado. Barrabás está ali. Acabou a história de Barrabás. Não sabemos. O que eu sei é que Barrabás ele estava basicamente numa mesma situação de alguém em câncer terminal. Toda pessoa que está em câncer terminal, quando acha um doador de medula e ele é recebido, ele recebe um transplante e é curado, a primeira coisa quando ele recobra a consciência é: eu quero saber quem foi que doou esse órgão para mim. Eu quero saber quem foi que fez essa doação para mim agradecer. Eu sou eternamente grato, porque caso essa pessoa não tivesse doado o órgão para mim, eu morreria. Só que no caso de Jesus, ele não doou um órgão, ele doou a vida eterna, eterna, eterna. Toda pessoa grata que é salvo quer conhecer o Salvador. Por isso que a Bíblia diz assim: a luz do justo, pastor Ailton, é como a luz da aurora,
vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, porque nós estamos em uma busca constante do nosso Salvador. Nós estamos em uma busca constante daquele que nos deu a vida. E eu quero dizer para você que assim como Jesus tomou a cruz de Barrabás, Ele também tomou a sua. Assim como Jesus morreu no lugar de Barrabás, Ele morreu no meu e no seu lugar. Tente imaginar essa cena. Tente imaginar essa cena. Se Barrabás tivesse dito, não, eu não quero liberdade, isso é loucura, ele jamais ia dizer isso. Ele dissesse, não, obrigado, eu prefiro sofrer a agonia da cruz. Quem em sã consciência vai dizer um negócio desse? Ninguém. Jamais nenhuma pessoa da terra, caso entendesse plenamente a natureza da crucificação, declinaria da oferta de graça. Sendo assim, porque as pessoas recusam a aceitar o dom gratuito da vida eterna, comprada para eles pela morte de Jesus em seu lugar. Oh, glória ao nome de Jesus. Como se não bastasse, existem várias passagens que diz que Jesus morreu em meu e no seu lugar. Isaías 53, como o nosso pastor Tiago leu aqui, vai falar que Jesus morreu em nossos pecados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, todo mundo desviado, mas o Senhor fez cair sobre Ele a maldade de nós todos. Sabe o que é isso? É substituição. Ele foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, que é eu e você. João, quando viu Ele vindo lá no Jordão, disse em João 1,29, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo afirmou, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,21, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Gálatas 3,13, o autor da carta de Hebreus vai dizer, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação do que esperam por Ele, que fala do arrebatamento, que fala da nossa redenção. Barrabás foi poupado de um juízo e de uma condenação temporária, e com certeza deve ter ficado alegre, mas eu e você fomos poupados de um juízo e de uma condenação eterna. Então a nossa alegria, o nosso júbilo deve ser muito maior. O nosso júbilo, a nossa alegria deve ser grande demais, porque eu tenho certeza, eu sei quem eu sou, sei quem Jesus é, sei para onde estamos indo. Como diz o louvor que o Carlos Edna louvou agora há pouco, como pode me amar? Se coloque de pé.